Sejam bem-vindos ao canal Comunidade de Yeshua. Olá, sejam bem-vindos ao canal Comunidade de Yeshua. Vamos orar juntos hoje o Salmo 78. Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer a conhecesse, e eles por sua vez a ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram dia da batalha, não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei, esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que eles tinha mostrado, os milagres que realizara para os seus antepassados, na planície de Zoar, na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralha, durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo, no deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu, o fogo de sua ira ardeu contra Jacó, sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas nos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão do céu. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e, por seu poder, guiou o vento do sul, fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia, fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao deserto deles, mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar, não confiaram em Deus apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então, lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora, mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança, e, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repentinamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que eles fizeram no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoar. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas, enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los, entregou suas plantações
as largatas e as suas colheitas aos gafanhotos, destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas, entregou seu gado à chuva de pedra e os seus rebanhos aos raios, lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade, enviou contra eles muitos anjos destruidores, voltou sua ira contra eles, não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste, matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de